Aqui ainda. Aí. Olá, pessoal, boa noite. Mais uma edição do programa Inteligência Solidária aqui da TV Pública. É uma grande satisfação estar com vocês nessa segunda-feira, já no início da semana, de falar de coisa boa, né? É aquele antigo ditado que os nossos avós já falavam, de quem não comunica se estrumbica, né? Começar com essa brincadeira. A gente sabe que a comunicação hoje é, de fato, a alma do negócio. Para as organizações não governamentais, instituições que trabalham com responsabilidade social, campanhas solidárias, voluntariado, para arrecadação, elaboração de eventos, ou até para ter informação sobre a questão social, é muito importante a comunicação. Então, hoje, no nosso programa, nós convidamos Celso Leal, que é um profissional, empreendedor, multiempreendedor aí de várias questões, informações sobre a tecnologia. Ele é dono de uma empresa chamada Infoleal, já tem uma larga experiência, um bom tempo no mercado. Como se não bastasse o Celso já fazer ações voluntárias que ajudam várias instituições, ele faz de acordo com a história que ele me contou, porque ele gosta, porque ele se sente bem. Ele também foi convidado e hoje ele é diretor de um instituto, o Instituto Evolue, que é uma organização não governamental. Então, Celso, seja muito bem-vindo. Eu queria que, antes de a gente começar a falar da nossa pauta, a pauta de hoje é explicar a importância da comunicação, quais são as dicas, vamos falar um pouco quais organizações que a gente pode contar, a importância da comunicação nesse processo, como tem que ser passada a comunicação, não é filmando nem registrando de qualquer jeito, né? Então, eu vou pedir para você primeiro se apresentar e depois a gente partir para a pauta, para a gente entender aí o papel da comunicação nas questões solidárias, nessa inteligência solidária. Tá certo. Boa noite. Como a Érica já falou, é um prazer imenso estar aqui. Érica, eu quero te agradecer pelo convite, por você ter dado abrir esse espaço aqui para nós, e para falar de um assunto tão sério e tão importante do momento, né, que é falar sobre a comunicação e de uma forma inteligente de usar, né, a comunicação. Como você falou, eu tenho já alguns anos de experiência nesta área de múltiplas, como comunicação, tecnologia, né, fotografia, filmagem, e tudo isso começou em 1998, quando eu recebi um convite para lecionar para um grupo de pessoas. Foi na época que a informática estava no auge, né, estava em alta, quando lançou o Windows 95, né, o finado Windows 95, que faz tempo, e nessa época é como nos dias de hoje, né, eu vou considerar como nos dias de hoje. Com essa onda agora dessa pandemia, as pessoas no mundo digital foram pegas de surpresa. Porque hoje, por exemplo, quem tem um comércio físico, né, hoje está sendo obrigado a migrar para as plataformas digitais. Então, na época do lançamento do Windows 95, foi mais ou menos isso. A informática estourou, eu recém-formado, e aí recebi um convite para dar aula. E essa aula era voluntária. Eu não iria receber nada por isso, entre aspas, né? Uhum. Aí foi quando eu vi aqueles alunos ali todos felizes, né? Assim, satisfeito por estar aprendendo, ou vou comprar meu computador, professor, aquela coisa. Aí eu falei, opa, isso já é comigo, eu tenho essa veia, né, essa pegada voluntária, que eu me senti bem, né? Os hormônios da endorfina, de dopamina, serotonina entrou em mim, eu falei, opa, eu me senti muito bem em ver o meu próximo feliz. E tá, então, é isso aí.
Olha, você é um voluntário de alma, viu? Muito legal a gente ouvir esse retorno, porque de fato é assim mesmo, né, Celso? A pessoa é Isso, voluntária, vem de dentro, e não interessa a sua formação, sempre a gente encontra um jeitinho de poder ajudar, né? Muito exato. legal, viu, Celso? Antes da gente entrar na pauta, então, a sua empresa, qual que são as frentes que ela trabalha? A Infoleal. A Infoleal ela trabalha principalmente na frente de tecnologia para a informática. Nós aplicamos suporte para empresas, né? Suporte desde da área física até a questão de implantação de sistemas. E também atuamos em fotografias e filmagens, na cobertura de eventos, as quais nós já cobrimos alguns eventos que você mesma tem já realizado, né? Nós cobrimos ali esses Sim. eventos, né? É isso aí, muito legal, muito legal. Pessoal, eu conheci o Celso, foi muito legal, conheci ele num evento aí solidário e convidei ele porque eu via que ele tem essa parceria, né? Ele tem o lado dele, lógico, né? Como qualquer ser humano do seu negócio que precisa sobreviver a esse mundo Sim, capitalista. Só que como contrapartida, né, Celso, você também sim, oferece uma ajuda para a sociedade da maneira que é possível. E agora, Celso, exato. conta para nós como é que é Celso, diretor do Instituto Evoluir? O que que você faz como diretor de comunicação do Instituto Evoluir? Olha, Érica, juntamente com a diretora do Instituto, nós atuamos, estamos na frente de tudo ali. Desde a criação Uhum. de logomarca, documentação, tá? Inclusive essa logomarca que vocês estão vendo aí da Inteligência Solidária, né? Foi nós que desenvolvemos, não é isso? Não Sim, sei se vou você me contar. permite falar, né? Claro, eu vou contar. Então, então nós estamos assim à frente, né? Dessa preocupação de divulgar e trazer para dentro do Instituto uma comunicação limpa e eficaz, Sim, para que nós sim, possamos aplicar as nossas atividades com aqueles que precisam, de uma forma assim uhum, segura e agradável, porque é lamentável, né, que ainda existe pessoas que, por mau uso da comunicação, acaba trazendo sérios conflitos. Por isso que até sim, você algumas falou uma ONGs não coisa têm até muito respaldo muita devido à má confiança. comunicação. Isso é muito legal de você falar, Celso, porque assim, o pessoal acha que a ação social é fazer ação e acabou. E na verdade, né, a gente percebe que assim, as organizações, eles têm lá os instrumentais com o logo deles, até porque quando você tem um convênio, você tem que ter um logo, e esse logo, às vezes, é a marca, né? Quando se desenha um logo, tem que ter várias palavras que têm a ver com o seu negócio, né? Eu lembro que quando a gente conversou do logo da inteligência solidária, você me falou, me manda aí uma chuva de ideias. Aí a gente mandou assim, falando de ideias de cabeça de pessoas, né? E eu imagino que as Cérebro, organizações, né? todo o negócio do cérebro, né? Então, assim, aí você vê a importância da comunicação. A comunicação, ela faz o elo, a junção entre a ideia, né? Então, assim, é muito importante que a ONG, né, Celso, ela Sim. tenha a sua identidade visual. Você vê, quando você fala hoje em Exército da Salvação, a primeira coisa que vem, ou a Cruz Vermelha, é a questão da Cruz Vermelha. Quando você fala da ONU, tem lá as ODS, né? São A imagens, às vezes 17, né? a pessoa nem lembra da ação, ela lembra da imagem, né? Então, isso é uma coisa muito legal que você falou. E é um documento, né, Celso? Porque Sim. você fala assim, a gente fala, olha, em qual ONG eu posso confiar? Aí você vê a ONG que tem um site, né? Vocês também fazem sites? Isso, inclusive a questão do site, essa é uma excelente pergunta. Nós fazemos o site, porque com a tecnologia atual, a primeira coisa que a pessoa vai buscar é lá na internet, ela vai pesquisar nos meios de comunicação, de pesquisa, e vai, eu quero saber o site, essa empresa. Aí lá tem telefone, tem e-mail, tem algumas fotos de algumas ações, se tratando de ONG, por Perfeito, exemplo. Ah, eles perfeito. trabalharam para a empresa tal, então já fizeram uma ação, então essa ONG é séria. O CNPJ, né, tudo isso é importante estar registrado. E através do nosso trabalho nós fazemos, sim, sites. É, também, não sei se você vai falar mais para frente, ou vai perguntar,
sobre a questão digital, as venda digital, o e-commerce, que é muito importante também nos dias atuais. Não sei se está dentro Assunto da pauta legal. aí. Não, eu queria até que você falasse um pouquinho, Celso, porque assim, com essa questão da pandemia, as pessoas querem doar e não sabem como. Então, eu acho que era legal você explicar como é que é essa questão. Eu quero. Tem ONG, eu já vi em alguns sites de algumas organizações que eu quero doar, eu vejo lá com o código, ou eu digito o número da conta, eu faço uma transferência. Como é que é isso? Olha, Eric, existe algumas formas. Uma delas é o botão doar, né? A pessoa clica nesse botão e já aparece os dados da empresa, da conta, do instituto, no caso da ONG, e também através do QR Code. Tá? Através do QR Code, por exemplo, hoje a maioria das pessoas tem um celular que tem um leitor de QR. Né? Ele vai lá, Sim, aponta para a tela, né? E automaticamente ele já faz ali uma doação. uma doação. Então, a Ou compra de tecnologia está produto. ajudando. Ou compra produtos que vai retornar para o Instituto como doação também. Legal, hein? Isso é muito legal, isso é uma ferramenta. Você viu como é importante a comunicação? E essa Sim, questão de exatamente. você mostrar as ações, né, Celso, é um legado, porque a evidência que eu tenho de se a ONG que eu estou ajudando é correta é o que você falou mesmo. É o telefone no site. Eu não tenho, olha, qual que é o principal veículo de comunicação da ONG, que é o cartaz de visita dela? É o site, quer dizer, é a comunicação, as redes Site. sociais, às vezes um Facebook, o Instagram, né? Sabe o que eu queria te perguntar, Celso, que é uma coisa que eu acho que é importante e a gente pode ter aí interesse das pessoas, como é que pode ser feito esses registros, né? Tem algum tipo de precaução, porque já me falaram que foto de criança é proibido, menores de 18 anos é proibido, ou você ir, né, idoso, ou para dentro de abrigo, às vezes tem muito criminosos que eles se refugiam dentro de abrigos. Eu mesmo, quando eu trabalhei com essa demanda de população de rua, né, tive essa experiência, e eu tive contato com pessoas que tinham N situações, a gente não podia fazer nada, porque tem um código de ética, e nós, quanto trabalhadores da área social, nós não poderíamos denunciar, porque a gente não tinha função de polícia, né? O nosso trabalho, de fato, era de direitos humanos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que é fazer o registro dessas demandas, criança e adulto e idoso, né? Quais são os cuidados que tem que ter, né? Como é que é isso? Olha, Érica, é uma excelente pergunta que é preocupante, primeiramente, quando o profissional ele não tem essa habilidade, esse conhecimento para efetuar tais registros. Então, assim, existe uma documentação, existe uma ética, primeiramente, e quando você vai fazer registro, por exemplo, de crianças, se você for apontar o equipamento, né, por exemplo, isso aqui, ó, olha, você pega um equipamento desse daqui, uma máquina fotográfica, e você faz um registro, você precisa ter muita responsabilidade do que você está fazendo. Então, é feito, primeiramente, uma documentação. Se você fotografar o rosto da criança, você precisa colocar um desfoque, uma taxa, um desfocar mesmo, tá? Uhum, Você não pode, por exemplo, pessoas acamadas, né, pessoa em estado terminal, você não uhum. pode jamais, de hipótese alguma, fazer um registro desse e postar, tá? Tá. Então, são esses cuidados que você precisa ter. Então, inclusive, nós damos treinamentos para ONGs, tá? Já quero até te adiantar aqui. Nós aplicamos Legal. treinamentos para ONGs que para ensinar como realizar registros, porque você falou do site, né? Mas o que colocar Uhum. nesse site e como colocar no site? É muito importante Verdade. que você. Não basta ter um site, não basta você ter um terreno e não saber construir, por exemplo, para você construir uma casa. Você não precisa de um arquiteto, de uma licença, né, da prefeitura para construir. A mesma coisa é um Uhum. site. Você precisa saber como colocar o conteúdo lá no site. Que aí Como você você. vai colocar?
A comunicação da sua ONG. Então, por exemplo, se é uma ONG que trabalha com criança, eu não posso passar uma comunicação muito agressiva ou violenta ou com cara de site de adulto, né? É Exato, isso. tem que ter algo. A Tem que característica trazer a tem que fazer na identidade, né? Tem que criar uma identidade. Por isso que você falou da legal. identidade da ONG, né? Então, a identidade da ONG é isso, quando ela cria ela tem que ter, desde a criação da logomarca dela, né? Você falou das ODS da ONU, né? Por exemplo, quando você Isso, verifica ali cada uma daquelas cores que tem ali no logo da ONU, verdade. você sabe que cada cor daquela representa uma ação, né? Que É são verdade. 17. Você já percebeu isso? E, de certa forma, a cor é relacionada à causa. Então, por exemplo, A a ODS causa 6, que é da água, é azul. A ODS azul, 5, que é da mulher, é vermelho. Essa é as que eu lembro. A da... Enfim, elas são relacionadas ou fazem uma alusão mínima. Por exemplo, a da educação é laranja, que tem a ver com os pilares da Unesco. É verdade. Então, assim, quer dizer, a pessoa já remete a identificação à causa e o propósito da isso. instituição. Perfeito. Então, por isso que Perfeito. quando Muito for legal. Faz criar todo um sentido. site, faz uma logomarca, tem que ter todos esses Um detalhes, estudo, né? né? Então, por exemplo, você vê o logo aqui da Infoleal, você vê que tem uma águia, né? O azul, então tem toda uma história por trás da criação desse logo. Então, Muito legal. voltando à pergunta lá que você falou sobre como fazer esses registros, é isso, Érica, ter esses cuidados de não Perfeito, perfeito. fotografar aquilo que não pode ser fotografado e filmagem também. Perfeito, Então, toda Isso é essa muito questão legal. aí, Tem uma exato. linguagem, né? Tem uma linguagem que é fundamental. A gente tem se falado muito. Sabe uma coisa que a gente podia relacionar para trazer para a informação, né, Celso? Como é que é essa questão das fake news? Porque a gente sabe que tem muito trote aí, né, sendo feito de instituições pedindo doação, de instituições fantasmas que não existem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. A pessoa que quer ajudar, ela pode começar por onde? Qual o principal canal primeiro que ela pode procurar para saber se a ONG é séria, se não é, se existe, se não existe, se existe essa questão de fake news também para as ONGs. Olha, Érica, a fake news, ela é uma arma minuciosa e perigosa. Então, assim, para não cair nos laços das fake news, é importante você, primeiramente, pesquisar sobre o CNPJ da ONG. Procurar saber se essa ONG está devidamente registrada, né? Se tem alguma referência dessa ONG. Então, o primeiro passo é esse. Você não pode sair lá clicando no botão lá de doar, né? Ou apontar seu dispositivo para um QR Code e sair fazendo doações. Não, você não pode fazer isso, tá? Com Você precisa certeza. fazer uma pesquisa primeiro, e uma delas é o Uhum. registro. Se essa ONG está devidamente registrada e procurar mais referências. Se possível, ir até o local, se estiver próximo de você, né? Essa é a dica que eu Uhum. tenho, tá? Eu acho E, que é. infelizmente, Não, é muito importante. A gente está passando por um momento, infelizmente, que as pessoas ainda se aproveitam de situações delicadas, né? O ser humano ainda tem essa questão. Sabe uma coisa que eu acho que é legal, que estava aqui pensando, Celso, aproveitando, porque uma coisa que até eu converso muito com as pessoas da área social. E a gente até conversou outro dia também isso, né? As pessoas ainda têm uma visão errada de que vamos fazer o bem sem olhar a quem, sem mostrar. E eu tenho uma teoria que eu acho que a gente tem que ser ao contrário. A gente já está vendo tanta coisa ruim e a comunicação ela exerce um papel fundamental, é pedagógico, que quanto mais as pessoas sabem, mais elas querem fazer o exemplo, é contagioso, né? A gente sim, vê assim, estava falando outro dia, até falei aí num programa que tem uma pesquisa do metrô que mostra quando alguém se suicida na linha do trem, no dia seguinte tem 2 ou 3, ou seja, as pessoas se mobilizam, se emocionam pelo exemplo. Isso, a criatividade ela parte a partir de uma situação, né? Então,
Eu queria que você falasse um pouquinho, qual que é essa reflexão, né? Quando a gente faz, é importante a gente mostrar que tem essas atitudes, essa questão das pessoas se levarem pelo exemplo, da consciência de massa, da mobilização, faz sentido mesmo? A gente tem que apresentar isso para as pessoas se comoverem e seguirem como exemplo? Olha, Érica, faz sentido você apresentar de uma forma assim saudável. Porque quando Uhum. você primeiramente, quando Verdade. você ajuda alguém, olha, Érica, você não faz ideia de os neurotransmissores que existem em nós, nos faz bem, tá? Como eu falei anteriormente, a dopamina, a endorfina, a serotonina, né? Tem um outro hormônio que eu não estou me lembrado agora, é ocitonina, que ele nos faz muito bem também, tá? Que é o hormônio da felicidade. Então, tem Então, tudo a assim, ver, Celso. Sim. então quando você ajuda e você fez uma ação e você divulga de uma forma saudável, igual você mesmo, você faz ações, você divulga e a gente sente vontade de querer ajudar. Por quê? Porque Isso, a maneira legal. que você faz é saudável. Não, e uma Agora, coisa que é né? legal que você falou, uma coisa que é legal você falou, só para agregar sua fala, que é verdade. Tudo depende de como você passa aquela informação. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que é cadeirante, né? Digamos assim, a pessoa não tem as duas pernas. Da Certo. maneira como você passa, ou a pessoa recebe e sabe que tem que ajudar, mas ou fica deprimente, triste, ou fica alegre e estimula a pessoa a ajudar. Então você pode falar que aquela pessoa perdeu os membros inferiores, mas que ela tem essa força de viver, que ela precisa contar com o apoio das outras pessoas, que ela se superou, que ela conseguiu bons resultados, ou você pode mostrar que aquela pessoa está sem os membros inferiores, que ela já tem por si só uma dificuldade, que ela não tem o desempenho que deveria ter. Então, tudo depende de como a gente passa essa comunicação, né? A Sim, gente pode então, passar de a maneira. comunicação é isso, porque quando você passa, como eu te falei, de uma forma saudável, você torna aquilo prazeroso. Então, nossa, eu quero acompanhar aquela ONG. Aquela ONG realmente tá trazendo vidas para as pessoas. Vou te contar um exemplo. Sábado agora que passou, nós fizemos um trabalho. Por quê? Porque as pessoas hoje, com essa fase difícil que nós estamos vivendo, tem um hormônio também chamado cortisol. Esse hormônio, ele em excesso, ele torna as pessoas agressivas. Por quê? Porque as pessoas perderam o contato. Hoje em dia você não pode mais ficar abraçando muito, não pode beijar. Então, assim, estão mais confinados. Então, o que acontece? As pessoas estão se tornando violentas. Então, nós fomos neste local para fazer um trabalho sobre o medo. E aí explicamos para as pessoas como que elas devem agir, né? Porque tem muita gente hoje com medo, e o medo, ele é um negócio bom. Ele nasceu por bem. Só que ele em excesso também nos faz mal. Então, por exemplo, já pessoas, se você não tivesse medo, você atravessaria, por exemplo, a Marginal Tietê, mas como você tem medo, você sabe que se você atravessar vai causar um problema, então você não atravessa, né? Então, assim, o medo, ele é algo bom. E nós fomos lá para mostrar, olha para você ver, ó, como que eu consigo falar de medo e dizer que o medo é uma coisa boa? Aí nós Que explicamos tem o para o lado pessoal bom e o lado ruim, o tem lado todo sentido. ruim. Muito legal esse papo, Celso, muito interessante, porque o pessoal acha que a comunicação é só comunicar e acabou. A Não, comunicação, você está falando de um ponto extremamente importante, que é o fator psicológico, de como as pessoas veem, como elas recebem essa informação e o grau de impacto que gera essa informação dentro das pessoas. É o que você falou, da serotonina, do cortisol, né? isso. De outros tipos é uma questão orgânica as informações que a gente recebe. E eu acho muito legal, tem um exemplo que eu gosto de citar,
que fala, né? E você vê como é importante o que a gente recebe. E a responsabilidade, o compromisso que a gente tem de receber e de passar também essa informação, né? Não é só falar de qualquer jeito, tem que ter cuidado porque tem pessoas lá recebendo. Mas tem uma informação que eu acho que é muito legal, já até falei em outros programas, que nós somos, 80% do nosso corpo é água, é célula. E aí foi feita uma pesquisa, né, de um cientista aí, um japonês, que eu não lembro o nome dele, mas o pessoal deve conhecer. Ele pegou 2 copinhos d'água, daquele copo descartável, colocou a água e colocou. Ele pegou os 2 copos e para um copo ele falou muita coisa negativa. Ai, sabe? Para o outro ele falou muitas coisas positivas. Luz, sol, alegria. Ele pegou esses 2 copos e colocou na geladeira para congelar. E aí, qual foi o resultado? O copo com as energias ruins, elas se cristalizavam e se reprimiam, as células, que dá para Nossa. ver. E o copo com as energias e as falas boas, eles tinham o mesmo conteúdo, mas percebia-se que as células das águas, elas abriam. Então, eles tinham desse jeito mesmo, congelaram e faziam assim, né? Então, Entendi. só para a gente entender o poder que é e a importância que é a comunicação, principalmente para pauta solidária, para pauta social, e o quanto é importante também falar, né? Porque algumas pessoas ainda não falam, não sabem comunicar a questão social, né, Celso? A gente liga a Não. televisão, aí tem um monte de notícia ruim, né, que a gente poderia estar mostrando aí várias ações, e não somente sociais. Alguém que dá o lugar para um idoso sentar no banco, alguém que ajuda alguém a atravessar a rua, alguém que espera a pessoa vindo para descer no elevador, né? As pessoas pode mostrar aí várias ações, que nem agora na quarentena eu estava vendo artistas tocarem gratuitamente em condomínios para as pessoas que estão em isolamento social. Isso é uma atitude voluntária que partiu de dentro e que foi muito mais forte, né? Como é que Exato. é essa questão da comunicação? É importante, né? Isso é muito rápido, né, Celso? Sim, por isso que a comunicação, quanto mais eficaz ela for, e quanto mais cheia de vida a comunicação for, quanto mais transparente ela for, melhor e mais rápido irá atingir, né, o público necessário para aquele determinado evento. Igual você falou, a música, né? A música ela tem poder incríveis e esses artistas que estão fazendo esse trabalho, olha, eu quero parabenizá-los porque é realmente algo assim muito eficaz. E não só os artistas, mas muitos outros profissionais que estão aí se doando, né, Muito legal. nós estamos nos doando agora aqui, porque estamos passando, né, informações Uhum, para quem precisa. Você está aí no seu espaço, está se doando, está falando de algo especial, eu igualzinho. aqui. Então, assim, Uhum. eu digo, Érica, que o mundo precisa se comunicar mais. As E se pessoas comunicar precisam se direito, comunicar né? mais, né? Entender a importância da comunicação, né? Entender essa importância, esquecer essa onda de fake news, né? Porque a fake news, de certa forma, é uma comunicação, só que é uma comunicação errônea, né? Ela não traz vida, é Sim. a questão da água que você falou aí, né? Aham. E Então, é uma da água comunicação ruim. cruel, né? É uma comunicação Exato. cruel e maldosa. Ontem ainda estava assistindo num canal de televisão aí de uma emissora famosa e estava aquela vereadora Joyce Halseman falando da máfia que é, da empresa que é, dos valores que é, como funciona, é uma máquina que gera a fake news. Eles criam uma matéria e essa máquina dispara para vários grupos de WhatsApp como se fosse uma pessoa e como se tivessem várias pessoas, e não é. Quer dizer, olha como a inteligência também de comunicação pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, né? A importância que você falou, faz fundamental. Ô Celso, deixa eu te falar, a gente tem aqui a participação de algumas pessoas, estão Sim. chegando algumas perguntas. Eu queria, antes da gente abrir para as perguntas, eu queria que você falasse quais são os seus projetos para o seu instituto, que é o Instituto Evoluer. O que você pensa em desenvolver com o Instituto Evoluer?
Olha, Érica, uma pergunta interessante. Eu já estava assim desejoso para você fazer essa pergunta, né? Nós estamos com um projeto de para os jovens. Esse Uhum. projeto nós vamos estar dando vida para esses jovens, tirar esses jovens da rua, às vezes alguns até submetidos a vício. Nós vamos trazer um projeto social. Nós vamos incluir essas pessoas, tá, em projetos como música, né, a parte de, por exemplo, nós temos o nosso diretor de moda, nós vamos fazer um projeto para ensinar as pessoas a costurar, a customizar roupas, porque é algo assim, bem interessante, e então nós vamos estar envolvendo o jovem. Então, o nosso principal projeto é com o jovem, que eu acho que o jovem e também alguns trabalhos voltados para o idoso, mas nós estamos preparando o jovem para ele ser também um futuro voluntário. Porque é impossível, Érica, alguém chegar lá no instituto e aprender as técnicas e não ser um voluntário, porque ele se sente assim, sabe? Então, esse é o nosso projeto, Muito trabalhar legal. principalmente com o jovem. Ensinando eles, pelo que eu entendi, na capacitação da comunicação, é isso, né? Comunicação, principalmente na comunicação. E aí, dentro, para eles aprenderem a se comunicar, a gente vai colocar algumas profissões. E nessas profissões ali vai gerar futuros líderes, e assim, né, vamos trazendo, né, esses jovens para dentro da inclusão mesmo, que Muito eles legal, porque precisam. esses jovens, eles aprendem, depois cria essa cultura e eles viram futuros voluntários, criam seus projetos também para ajudar outras pessoas, é uma rede, por isso que é Uma importante, né? rede. Isso. Celso, olha, a gente está aqui com a participação, deixa eu ver aqui, do Ercílio, do Adriano, do Alexandre, da Sandra, tem o pessoal da Lions, Olha, tem bastante bastante gente, gente hein? aqui, tem bastante gente, pessoal interessante, deixa eu ver aqui as perguntas. Tem uma pergunta aqui interessante do Joaquim Mendonça. Quais são as lições e vantagens que estamos tendo sobre as lives na rede social em época de coronavírus, porque é o que você falou, né? A comunicação teve que se adaptar, se transformou, e agora a gente está tendo live aí full time, 24 horas. Então a pergunta dele é: quais são as vantagens dessas lives, né? Olha, uma das vantagens é, como agora são muitas, é importante selecionar com cuidado e filtrar a informação que você está recebendo. Porque dependendo do que você estiver recebendo, se não estivesse fazendo bem, você se afasta, tá? Então, a quantidade realmente são muitas, mas e a qualidade? O nome dele é Joaquim, o nome dele? Então, Isso. Joaquim, você preza pela qualidade daquilo que você está assistindo. Se tiver Uhum, te trazendo, fazendo bem, então continue. Então, essa é a minha uhum. dica aí, e a vantagem é Legal. essa, de saber escolher. São as informações que chegam, muita informação a gente tem que filtrar mesmo, né? É Isso, verdade. E agora, cada vez mais, né, a era digital está tomando esse espaço, o que é legal porque as pessoas têm tempo, então agora as pessoas também estão conseguindo potencializar as suas capacitações, seus conhecimentos, e estão olhando mais para si, né? Celso, tem uma pergunta aqui do Ercílio César Pires, que é o Alexandre, não. Tem legislação para fazer registro com fotos e vídeos? Existe alguma legislação que orienta isso? sim, existe. Inclusive, por exemplo, tem a lei, né? Tem uma lei aí, por exemplo, a 6.010, que Tá. regulamenta, né? No caso, por exemplo, quando você vai fazer fotos, que você não vai cobrar por esse serviço, então tem uma lei, né? Tem, por exemplo, você precisa, dependendo do que você vai fazer, você precisa ter um DRT, né? Você precisa ter um Uhum, registro, você precisa estar cadastrado, uhum, né? uhum, É uhum, sua MTB. Então é muito importante que você busque, se você quer uhum. ser um profissional de, por exemplo, de fotografia ou cinegrafista,
você precisa Uhum. buscar Uhum. essa autorização para que você possa, então, estar desenvolvendo alguns trabalhos. Talvez ele Olha, então você perguntou tem nesse uma intuito, né? autorização. Então, vamos só mencionar, então, é a Lei 6.610 que passa essa informação de como tem que ser feitos esses registros com menores de 18 anos, é isso, né? Érica, não, não é 610, é 6.000? 6.010, Ah, de desculpa, barra 6.010. 98, isso, barra 98. Então, Lei 6.010/98. Tem uma outra pergunta aqui que é interessante, que eu achei interessante. É permitido publicar foto de trabalhos sociais realizados por grupos? Então, por exemplo, não, eu acho que é, né? Mas eu fiz uma ação social lá pela minha empresa. Eu posso publicar na minha rede social? Você pode publicar, Érica, desde que segue o regulamento. Tem criança? Uhum, Tem menor de 18? Então, uhum, assim, precisa estar acompanhado com os pais. Então, uhum, assim, as pessoas estão cientes que é, serão publicados esse material, que é sempre bom, né? Você fazer um uhum, trabalho e, uhum, por ser público, por a pessoa ter ido até você, você já pode fazer, uhum. sim, a postagem. É, O tem que que ter você os não pode, cuidados, né? né? O que você não pode fazer é o seguinte, por exemplo, eu fui numa festa na sua casa, aí eu fiz várias Uhum, fotos e eu postar na minha rede. Aí eu já não posso. Porque pode ter alguém uhum, ali que não vai aceitar a foto dela na minha rede social. Mas uhum, se uhum. você fez um Tem que evento pedir público, autorização, tem que avisar, né? É um desrespeito também, né, Celso? é o Se eu direito de participei de... imagem, né? Porque assim, o que que acontece? Eu vou lá numa ação social, eu levo o meu celular, né? A gente tem que pedir permissão para as pessoas e avisar elas, né? Falar, tudo bem, posso fazer um registro? E aí, se eu tiver que publicar na minha rede social, eu também tenho que avisar tanto a instituição que eu estou publicando, quanto as pessoas, né? É uma questão de respeito mesmo, né? Até porque se acontece algo, tiver qualquer algo fora, né, dos padrões, primeiramente, quem vai ser falado é a ONG. Olha, você viu a ONG lá, postou a foto de uma criança de E pode estado ficar um assim, assim, processo. assado. Então, Uhum, vai primeiramente comprometer a ONG. E aí, até chegar na pessoa, já foi um problema mais sério. Então, o direito de imagem, ele é complicado, você uhum, precisa ter muito cuidado com aquilo que você está postando. E uhum, uhum. existe também, você quer postar foto material? Existe um termo de autorização de imagem, onde você pega os dados da Sim. pessoa, tem N modelos de termo de autorização na internet, que você pode Uhum. ir lá E a e pessoa assina. assina, autorizando você postar. Nesse caso, Tá, né? Esse é o legal, legal. correto. Correto, legal, legal. E tem mais duas perguntas aqui que eu acho que são bem interessantes. Como a comunicação solidária vem contribuindo com as empresas, instituições e órgãos públicos? Porque eu acho que é aquilo que a gente estava falando no começo, de fortalecer a marca das empresas, né? Então, como é que você vê isso enquanto comunicador? Faz essa diferença mesmo para as empresas, Celso? Faz sim, Érica, faz. Primeiramente, a busca pela identidade. Então, a minha dica é essa daí. Para ela Uhum, influenciar, tem que ter a, as pessoas envolvidas nessa ONG, ela precisa estar apresentando a identidade da ONG. Tá? Que, uhum, inclusive, uhum. nós temos também, em parceria até com o Instituto Evoluir, né, nós fazemos treinamento para outras ONGs. Nós aplicamos Tá. treinamento. Depois, se alguém quiser saber como funciona, entre em contato Uhum. conosco, vai estar aí os nossos contatos, que nós Muito legal. poderemos falar sobre esse assunto também. Que hoje a live aqui Tá. não é para falar desse treinamento. Eu até entrei aí numa área aí que não era para ter entrado, Não, muito legal. né? Depois as pessoas que tiverem interesse podem entrar em contato com você. Eu acho que é importante, viu, Celso? Toda informação que agrega é importante citar. Olha, tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem legal, que o pessoal deve saber que pergunta. Qual o melhor ângulo para tirar fotografia?
as fotos, para fazer registro? De frente e depois desfocar o rosto, ou de costas e não mexer na fisionomia da pessoa? Para fazer esses registros de que a pessoa não pode, não quer aparecer, por exemplo, de criança, ou dentro de abrigo de idoso, ou então tem adulto, mas a instituição não permite que divulgue a empresa, a pessoa. Como é que é? Então, tira a foto de qualquer jeito, desfoca, ou tem algum ângulo que você oriente, que você acha interessante? Olha, o tirar de costas depende do que você está mostrando lá na frente, não é? Então, o ideal é tirar de Uhum, frente e, uhum, e você, de frente, assim, 45 graus. E aí você colocar tá. um desfoque, né? Desfocar o que você precisa desfocar ali. Porque quando você Uhum, tira de costas, você não, dependendo, você não vai saber o que você está, qual é a imagem que você quer passar naquele momento, né? Eu, uhum, particularmente, quando tem fotos que eu vejo que não dá para publicar, eu nem faço o registro, né? Eu uhum. nem faço o registro. Então, É, agora, se porque tem levanta algo... expectativa. Depois a pessoa fica, de certa forma, procurando, aí, caçando a informação onde está e levanta uma lebre que não precisa, né, Celso? Exatamente. Então, o ideal é você trabalhar com textos, tá? Você quer Uhum, falar de uma situação, não precisa exatamente de um registro. Você pode criar uma foto de algo que uhum, remete àquela situação, né? Por exemplo, foi uma doação de alimentos. Então não coloca as pessoas, coloca os alimentos. Tira uma foto dos alimentos. uhum. E aí você escreve Legal. lá o conteúdo. Essa é a dica para quem era mesmo, a pessoa? A pergunta de Ah, quem? deixa eu ver aqui de quem que era. Marina. Não, Então, é do viu? Alexandre. Do Alexandre. Então, É, Alexandre, o ideal é isso. Pega uma imagem aleatória que não caracteriza nenhuma um constrangimento, e aí o texto, sim, você coloca lá as informações. Aí muito legal. você complementa, né? Muito bom, muito bom. É, eu acho que a gente é aquela história, né, que a gente fala mesmo. A comunicação é a alma do negócio, não tem jeito. A Sim, comunicação é é, tudo. A comunicação dá exemplo, a comunicação é pedagógica, porque quando você essa história de que você se comunicar direito, você aprende, você também ensina, né? Celso, uma coisa que você falou que faz todo sentido é a identidade visual. O que que a instituição quer passar com aquele logo? O que que a instituição quer passar com aquelas fotos, né? Eu acho que essa sim, conversa é muito rica, né, extremamente produtiva. É, a gente já está aqui para finalizar, né? Mas eu queria te sim, trazer mais uma informação, né? Acho que assim, Celso, sensacional. E a gente chama as instituições para uma reflexão, né? Que é importante essa sim, reflexão. Pô, pessoal, assim, não é comunicar de qualquer jeito. E, na verdade, isso daí é a essência do negócio mesmo, é a comunicação, né? Como você capta recurso, do jeito que você mostra, pode tanto repelir as pessoas quanto aproximar. Ai, que legal, eu quero ajudar essa ONG, porque as crianças lá são bem tratadas, é uma ONG colorida, é uma ONG é o que você falou, essa questão do social tem muito a ver, do eu me sentir bem e do eu não me sentir bem. E isso, muitas pessoas, exato. elas ajudam por empatia, porque elas têm esse sentimento confortável, ou porque vira causa mesmo, eu quero ajudar. Então, essa questão de como a pessoa vê, como ela recebe a informação, de como a informação é passada, é fundamental, né? Sim. Então, é o que eu falo, a segurança, né? Se você mostrar e a pessoa se sentir bem com aquilo que ela está vendo, então é satisfatório. Vale a pena. Fala, eu vou investir Olha, nessa algo porque realmente faz sentido. muito legal. Celso, a Mara está fazendo uma pergunta aqui que eu achei interessante. Pode indicar algum sistema de software para controle nas instituições do terceiro setor voltado para a comunicação e controle na instituição? Existe algum software em relação a isso? Olha, software de controle depende, existe mais o site, né? Eu não conheço. No site você consegue ter ferramentas. Hoje existe software, sim, né? Não tem como Uhum. indicar um aqui que são inúmeros, mas existe sim vários softwares. E também o site, né? Os sites você pode fazer um trabalho paralelo dentro de um site.
Aí já usa Olha, linguagem de programação, né? O uhum. PHP, a linguagem mais elevada, mas dá para fazer Como sim. criar, né? Como a pessoa vai criar os banners da instituição, como vai criar os vídeos. Acho que ela quis dizer isso, né? Essa é a Ou pergunta que não? ela falou? Não, Ela falou, não. olha, pode indicar algum sistema de software para controle nas instituições do terceiro setor para a comunicação? Ah, entendi, tá, tá. Pode falar. Então, para o controle é esse que eu estou falando, né? Agora, se for softwares para criação de publicidade, aí já seria outra Uhum. linguagem, né? Seria mais Tá, a área gráfica, outros elementos, que não convém aí, não é o caso da pergunta dela, ela quer dizer mesmo questão de sistema mesmo. tá. Tem uma outra pergunta aqui, Celso, que é interessante. Quais livros e canais de comunicação, tem algum que você sugere específico para a comunicação de instituição social? Olha, Érica, livro mesmo, ela procura a linguagem pedagógica, que é muito importante, buscar livros pedagógicos, e vai depender muito do tipo da instituição. Porque se a sua Uhum, instituição ela está mais focada, por exemplo, em crianças, então é importante você buscar algo mais da área pedagógica. Se é de idoso, então tem que uhum, buscar algo mais do terceiro setor. E então vai depender muito dessa questão aí dos livros, tá? De qual é o é. direcionamento da ONG, da Eu instituição acho dela. que hoje a gente tem ferramentas muito interessantes que a própria internet, hoje as pessoas É estão a se própria tornando cada internet vez mais também, né? digitais. Eu acho que não existe um curso, eu desconheço um curso específico, né? São cursos mais gerais, mas tem muita Não. informação aí disponível que eu acho que é mais rápido do que parar para ler um livro. Eu acho que tem muita informação acessível. Então, assim, ler essa lei eu acho que é importante, né? Essa lei São 6.010 várias de leis, 1990. isso, a 6.010. Uhum, Tem várias formas, inclusive buscar o conhecimento, né? Uma dica uhum, também é procurar apoio jurídico, principalmente psicológico, tá? Então, você uhum, quer informações, Mário, né, uhum, sobre comece por esses itens: apoio jurídico e principalmente uhum. apoio psicológico, que serve para todos. Todas as ONGs precisam de um Muito apoio legal. psicológico. Muito legal, Celso, estar com Bacana. você, conhecer a sua história, saber que você tem essa visão de empreendedor e essa visão social. Se todos nós, né, todas as pessoas que são empreendedoras, comerciantes, empresários, também tiverem essa veia social, essa é extremamente importante. Celso, Sim. a gente precisa já finalizar, que está dando o tempo de hoje. Eu queria que você falasse uma frase aí. Primeiro, eu queria te agradecer, foi sensacional, muita coisa, muita reflexão boa para a gente pensar sobre a questão da comunicação, né? Para as pessoas entenderem que é uma ferramenta extremamente valiosa, preciosa, forte, necessária. É uma coisa, às vezes, simples, que sutil que as pessoas deixam passar, e eles não entendem o poder que é, né? Como eu falo, uma Uhum. vírgula pode mudar o pessoal sempre fala, tem uma frase que fala que uma vírgula pode mudar, né, todo um contexto de uma Toda uma frase, história, né? toda uma história. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para nós. Tem alguma coisa que você queira falar, alguma frase? Olha, a frase que eu tenho, eu vou resumir em uma palavra: gratidão. Seja grato e se afasta de tudo aquilo que não te faz bem, tá? Então, seja grato e se afasta de tudo que não te faz bem, que você vai ter muito sucesso. E quero Legal. desde já Então, também, né, já agradecer a todos vocês, agradecer a minha família por tem sido meu alicerce, né? A minha esposa, as minhas duas filhas, minha mãe, e a você, Érica, por esse espaço que você nos abriu, né? Tem aí nossas redes sociais aí, o Instagram está mostrando aqui no rodapé, você pode entrar em contato comigo, estou à disposição. E você sabe, eu sou o nato voluntário, tá bom? que Um legal, Celso, abraço a muito legal. todos. Muito legal a gente conversar com gente assim, né?
Pessoal que a gente pensa assim, se sente confortável de conversar, extremamente inteligente, ao mesmo tempo simples, né? E Obrigado. tem um papo tão gostoso, assim, um bate-papo tão gostoso que agrega. Bom, pessoal, a gente chegou aqui ao final do nosso programa de hoje. Foi um programa extremamente, vai ficar gravado, né? Vocês estão Isso. convidados aí a curtir no nosso Face, você vai estar disponível para vocês poderem assistir novamente com essas informações. Tem informações e reflexões extremamente importantes para a área solidária. Vou citar novamente para quem queira falar com o Celso, @Estúdio Infoleal. Pode falar tanto de Isso. informações quanto de informações voltadas para a questão social. Eu já quero anunciar que na quinta-feira, às 20 horas, nós voltamos com mais uma pauta do programa Inteligência Solidária, para falar das tecnologias, das ideias de informação. E aí eu Olha queria isso. fechar aqui, gente, com mais uma reflexão que eu achei muito legal, que eu ouvi essa semana. Que eu gostei bastante, né? A gente está passando por um momento de mudança, já não somos mais os mesmos por várias situações, e se somos os mesmos, temos que nos reinventar e nos Sim. adaptar. E aí eu estava ouvindo essa semana, né, Celso, uma palestra de uma futurista chamada Solange, e ela falou das 3 competências do novo ser humano. O novo ser humano é o mesmo, mas ele precisa se reinventar. Quais são? Primeiro, independente da profissão, e o Celso falou muito isso hoje, que a gente tem que resolver problemas, né? Então, o novo ser humano ele tem que ser resolvedor de problemas, independente da Sim. natureza da profissão. Eles têm que ser criativo, porque a gente está, como você falou, se reinventando, reinventando a comunicação, reinventando os negócios, partindo para um mundo paralelo, que é o mundo virtual, que está cada vez mais próximo. E, por último, a gente tem que ter resiliência, ou seja, nós temos que estar extremamente adaptados a essa nova mudança. Então, eu queria deixar essas 3 frases, essas 3 palavrinhas para a gente pensar nessas competências e já começarmos a refletir para essa nova mudança. Então, pessoal, muito boa noite. Agradeço novamente o Celso. Deixo o convite para Muito quinta-feira às 20 obrigado. horas. Então, um Já vou abraço estar. aí. Isso aí, um abraço aqui bem quentinho, virtual para todos vocês. Obrigada, Um Celcinho. abraço. Obrigada, Tudo pessoal. bom? Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Tchau.